irmãos, paz do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É verdade, Ebenezer. Deus tem sido a nossa grande ajuda. A despeito de lutas, provações, tribulações e angústias, precisamos viver para o nosso Deus. Aquele que foi para o seu povo uma ajuda tremenda, ainda continua sendo o mesmo. Precisamos crer que a ajuda virá no momento exato. Nós somos o povo dele. Ele não nos abandonará. Está conosco. Sempre esteve. Irmãos, vamos ser otimistas. Vamos confiar. Vamos estar juntos com o mesmo pensamento. Como diz a palavra, com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De que como povo dele nós venceremos tudo. No nome de Jesus Cristo. Continuemos firmes, irmãos. Deus está conosco. Um abraço, força, coragem e muita fé. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor, esperando que tudo esteja bem convosco, apesar das atuais circunstâncias. Eu venho aqui vos desafiar e desafiar a mim mesma e a todo o povo cristão a continuarmos a confiar em nosso Deus, porque Ele é fiel e Ele não nos desampara. A palavra dele nos diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que as saudades já são grandes, a falta que cada um faz já é sentida, mas nós continuamos a confiar no nosso Deus e que brevemente estaremos de volta para o nosso convívio aqui na casa do Senhor. Nós temos sentido a vossa falta, mas Deus tem suprido cada uma dessas faltas. Nós confiamos em Deus, esperamos em Deus, acreditamos em Deus. Por isso, vamos continuar confiando e esperando, porque sempre que esperamos em Deus, temos vitória. E nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Antes de terminar, eu queria vos deixar o desafio da palavra do Senhor que está em Isaías 40, 31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por isso, irmãos, confiemos e esperemos no Senhor. Ele tudo pode e Ele tudo faz a favor dos seus. E que possamos descansar em Deus, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Amém? Bom dia, meus amados irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Foi as palavras que o salmista escreveu para expressar o que ia no fundo do seu coração. Muitos lá em casa não podem chegar hoje e as nossas emoções são diferentes, o nosso estado de espírito é diferente hoje. Talvez o meu amado irmão lá em casa tenha um coração triste. Talvez outro irmão esteja contente. Mas, meus amados irmãos, todos podemos chegar na presença de Deus da maneira que estamos, oferecer o louvor como nós estamos, sem máscaras, sabendo que Deus nos conhece. Que a sua graça possa ser estendida à tua vida, no lugar que estiveres, sentindo o que estiveres a sentir. Saiba que Deus conhece o teu coração e Ele quer te abençoar. Oremos, Pai, nós somos gratos pelo privilégio de chegarmos à tua presença. Sim, gratos porque nós podemos chegar, ó Deus, como nós estamos. Dias têm sido difíceis para muitos. A dor, a tristeza, a mágoa, há sentimentos, ó Deus, que muitas vezes nos levam a perguntar: onde está o nosso Deus? O salmista perguntou:
mas, ó Deus, Tu nos traz a memória que Tu bem perto estás. Daqueles que invocam o Teu nome. Amém. Tu estás conosco. E por isso, ó Deus, nós chegamos para pedir, ó Deus, vem em nosso auxílio e nos abençoe. Dê-nos, ó Deus, a alegria da salvação. E que na Tua presença possamos louvar-te com inteireza de coração. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Seu santo nome. Na Tua casa, cante conosco. Hoje é tempo de louvar a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita Seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio de louvores Deus habitar. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, aleluia. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sim, meus amados irmãos, nós damos glórias a Deus. A despeito das circunstâncias da vida, temos a Sua presença. Ele nos livra. Ele nos livra, diz o salmista, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as Suas penas e nós encontraremos seguro nele. Aleluia. Ninguém Amém. pode nos livrar como Ele o tem feito. Graças a Ele Deus, Pai. é presente Amém. e a Sua presença nos dá a vitória. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Aleluia, louva ao Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Louva a Deus, igreja. Amém. Quem pode livrar como o Senhor? Ele, amém. Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos, Aleluia, aleluia. se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Aleluia. Quem pode livrar como o Senhor? Ninguém. Só o Senhor. Aleluia. Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, O que aconteceu, igreja? Aleluia. o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Aleluia. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Aleluia.
Por isso nós podemos entender as palavras de Paulo quando ele escreve dizendo que por Cristo nós somos em Cristo mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso nós chegamos para adorá-lo. Ele é adorado na igreja. Ele recebe toda a glória na igreja. E nas nossas vidas, no dia a dia, nós devemos dizer: ó Senhor, ajuda-me a te adorar, a exaltar o teu nome, a glorificar o teu nome. Paulo diz: quer comamos ou bebamos, façamos qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja adorado, seja exaltado, seja glorificado. Aleluia. Amém. Em mim, Senhor, seja adorado, seja exaltado, seja glorificado em mim, Senhor. Deus, só tu és eterno. Aleluia. Toda majestade habita em ti. Deus, só tu és eterno. Toda majestade habita em ti. Tuas vestes são de glória. E em ti está a fonte de toda a vida. Nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu nome para sempre. Nós te adoramos, aleluia, te exaltamos, só ti, Jesus, glorificamos o teu nome para sempre. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Nissi e Elohim. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Nissi e Elohim. Nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu nome para sempre. Nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu nome para sempre. Jeová Shalom, aleluia. Jeová Rafa, Jeová Nissi e Elohim. Jeová Shalom, Ele é nossa paz. Aleluia. Aleluia. Ele é nossa bandeira. Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome. É através da sua palavra que nós temos vitória. É pela sua palavra. É pelo conhecimento da sua palavra
escondi a tua palavra no meu coração, disse o salmista, para não pecar contra ti. Aleluia. Que nós possamos conhecê-la, que nós possamos procurar cada dia realmente conhecer a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O último estudo que eu falei essa semana, terminando sobre a armadura de Deus. Assim que nós possamos tomar a palavra do Senhor, espada do Espírito, que é capaz de realmente retirar tudo que nos impede de viver uma vida que agrada a Deus. Ela é poderosa para realmente retirar tudo que constitui um impedimento para a nossa vida espiritual. Através do conhecimento dela, nós também poderemos continuar firmes, mesmo quando o diabo chega para nos tentar. Tentando Jesus, Jesus disse, está escrito, está na palavra do Senhor. Não é o meu acho, não é o acho da minha irmã, não é o acho da minha irmã. Interessante, às vezes os nomes voam, não é? Lá em casa os irmãos já viram, a Helena e a Donazinha. Mas é o acho de Deus, o que Ele disse e que vai se cumprir. E nós, Igreja do Senhor, vivemos pela sua palavra. Vamos cantar esse coro e que possamos continuar agarrados na palavra do Senhor, viver por ela e seguir o que nós lemos nela. Aleluia, louvado seja o seu santo e bendito nome. Amém. Aleluia. Pelo poder da tua palavra, tua promessa em mim se cumprirá. Pois tu, Senhor, trarás a existência aquilo que não existe. Meu sonho então realizar. Hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo vencedor. E ouço a sua voz dizendo, filho, não temas. Em lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. Hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo vencedor. E ouço a sua voz dizendo, filho, não temas. Em lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. Em lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. Em lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar. Antes de ouvirmos a palavra do Senhor, de falarmos sobre a graça de Deus, eu vou chamar o pastor Orlando. Ele estará chegando aqui para pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós e sobre a sua palavra. Amém. Deus, nós te louvamos nesta manhã pela alegria de podermos estar na tua casa. O salmista nos diz que mais vale estar na tua casa do que em qualquer outra parte. E há alegria no nosso coração quando nós chegamos à casa do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela alegria da tua salvação. E nós te pedimos, ó Deus, que em meio aos dias que vivemos,
não caiamos, ó Deus, na tentação de perdermos a nossa fé, porque temos a plena convicção de que a graça do Senhor tem sido suficiente na nossa vida. E é essa graça que nos tem coberto, ó Senhor, a cada dia e que nos tem dado razão e vontade para continuarmos, ó Deus, essa luta. Mas também, como nós aprendemos desde a escola dominical até agora, a luta vem e passa. E que nenhum de nós possa desanimar-se, ó Deus. Nós te pedimos, ó Senhor, que estejas presente neste culto hoje de manhã, que o Senhor possa abençoar o pastor Ramiro, trazendo a Tua palavra e que realmente ela possa chegar aos nossos corações e que possa fazer, ó Deus, diferença no nosso viver. E certamente o Senhor tem dias melhores para cada um de nós. E nós te pedimos, ó Senhor, que através dessa graça possamos a cada dia continuar a servir-te com alegria e com gratidão no nosso coração. Nós te louvamos por tudo o que tens feito e por tudo que certamente continuarás fazendo para nos abençoar. Nesta hora nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, meus amados irmãos, nós carecemos da graça de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos. E hoje nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32. São Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ele ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo,
e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor ao lado de um juiz da Suprema Corte de Inglaterra. O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado o assaltante a 7 anos de prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: "Você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia?" "Sim", respondeu o pastor. "Mas eu não sabia que você havia notado." Os dois homens caminharam em silêncio por alguns momentos. Daí o juiz disse: "Que milagre da graça." O pastor concordou: "Sim, que milagre maravilhoso da graça." Daí o juiz respondeu: "É claro, a conversão, mas você se refere a quem?" O pastor respondeu: "É claro, a conversão do assaltante." O juiz falou: "Mas eu não estava pensando nele. Estava pensando em mim mesmo." "Como assim?" perguntou o pastor. O juiz respondeu: "O assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olha para mim. Eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, a fazer minhas orações, a ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi o meu diploma, fui advogado e eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter-me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Levou muito mais graça para eu buscar o perdão de Deus, para eu me livrar do meu orgulho, da minha autoconfiança, de sentir que eu tinha tudo sob controle. Levou mais graça para reconhecer que sem Deus eu também era um miserável pecador. A graça de Deus é uma realidade que nos fascina. Alguém disse que a graça não se define, graça se transmite. Mas a palavra do Senhor, nós encontramos a definição da graça como sendo o favor imerecido de Deus. Se nós merecermos de Deus por causa da bondade de Deus, por causa dos nossos pecados, Deus realmente demonstrou graça, trazendo-nos de volta a sua comunhão. Não importa, meu amigo, quem você é, onde quer que você esteja, você também tem sido tocada pela graça de Deus. Ele vem para essa graça para nos atrair, para reconhecermos que sem Deus nós nada somos, para nos tirar da condição de afastados de Deus, da condição de pecados, para realmente nós sentirmos que há uma necessidade de nós endireitarmos com Deus. A graça de Deus é evidente na parábola do filho pródigo, pela maneira que o pai, que nessa parábola representa Deus, se relaciona com os dois filhos. Se nenhum deles merecia a atenção que o pai dispensara, o primeiro filho decidiu que ele podia tornar-se independente do seu pai. E ele pediu ao pai que lhe desse parte da sua herança. Algo que realmente não era bem visto, mas que era como era, poderia ser considerado legal. O bom filho ficava com o pai até a morte. Depois, ele poderia tomar as decisões em relação ao seu futuro. Mas a palavra do Senhor nos diz
que ele chega no seu pai, ele diz: pai, dá-me parte da minha herança, dos bens que me pertencem. E a palavra do Senhor nos diz que ele tomou e ele foi para a terra longe. E ali começa a desgraça. Meus amados irmãos, a desgraça começa quando ele se afasta da casa paterna, quando ele se afasta da casa do pai que o ama, para viver a sua vida, a vida que ele pensava ser uma vida vitoriosa na liberdade, nas coisas do mundo. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele concluiu que longe da casa do pai, a única coisa que ele conseguiu foi ver a sua vida sendo completamente destruída. Ele se arrepende. Ele lembra dos tempos de convívio, de comunhão na casa do pai. E ele lembra também da boa vida que ele tinha. Porque agora, longe da casa do pai, a palavra do Senhor nos diz que veio uma grande fome. Ele já tinha gastado tudo o dinheiro que ele tinha. E ele começa a passar necessidades. Mas ele para naquele momento e ele reflete. E ele diz: na casa do meu pai há abundância, mesmo os trabalhadores têm tudo. Mas eu vou levantar-me, eu vou para de novo à casa do pai, eu reconheço que eu fiz errado. E eu vou, talvez, pedir ao meu pai, se possível, eu pudesse ser admitido como um criado. A palavra de Deus nos diz que ele vai. Mas quem o vê chegando é o pai. O pai corre para ele. O pai o abraça. A palavra do Senhor nos diz que ele já tinha pensado no que dizer. Eu irei para o meu pai e eu dir-lhe-ei: pai, eu tenho pecado contra os céus e perante ti. Mas a palavra do Senhor nos diz que parece que o pai o interrompe. O pai não o quer ouvir. Apenas ele quer o inserir de novo na comunhão da família. Esse é o pai que demonstra a graça. Mas, meus amados irmãos, a graça também não é somente vista em relação ao filho mais novo, mas mesmo em relação ao filho mais velho. A palavra de Deus nos diz que esse filho vem e ele ouve que a festa, por causa do filho mais novo que regressa. Em vez de ele apreciar a atitude do pai, ele se revolta, ele se mostra ser um filho rebelde. O pai chega para tentar-lhe convencer do seu erro e ele se argumenta: o teu filho gastou tudo o que lhe deste com meretrizes. Eu tenho estado contigo todos esses dias, mas tu nunca pensaste em fazer algo para mim. Filho ingrato. Sim, ingrato, meus amados irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que quando o filho mais novo pediu a sua herança, o pai dividiu a herança entre ambos. E mais do que tudo isso, eu acredito que ainda vivendo na casa do pai, ele continuou guardando a sua herança. Ele comia na mesa do pai, ele desfrutava das bênçãos de estar na casa do pai, mas ele não conhecia o pai. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos na igreja, nós passamos anos na igreja, mas realmente nós não temos um encontro com Deus, nós não conhecemos quem Deus é. Alguém disse que nós podemos nascer na igreja, nós podemos crescer na igreja, nós podemos ser dedicados na igreja, nós podemos casar na igreja, nós podemos realmente ter as celebrações dos anos de casamento na igreja. Nós podemos morrer na igreja, mas assim mesmo acordar no inferno, porque estivemos somente na igreja, mas não na presença de Deus. Não conhecer Deus, não ter intimidade com Deus. A palavra do Senhor nos diz que esse é o pai que chega para falar com esse segundo filho, para dizer: olha, tu estás errado, tu estás errado. Eles não mereciam, os dois filhos não mereciam realmente ser agraciados pelo pai, mas ele escolhe realmente se dirigir a esses filhos para os trazer ao seu convívio. Esse é o Deus que servimos, que mesmo nos nossos pecados,
Ele demonstra a sua graça. Charles Spurgeon e John Parker, ambos tinham igrejas em Londres no século XIX, grandes pregadores na altura. Em uma ocasião, Parker comentou sobre o mau estado do orfanato de Spurgeon. Foi relatado que Spurgeon, depois alguém foi falar com Spurgeon do que Parker tinha dito. Spurgeon usou o seu púlpito para criticar Parker. E realmente o que ele disse saiu nas páginas do jornal daquela semana. As pessoas da comunidade dirigiram-se à igreja de Parker no domingo seguinte, porque eles queriam ouvir qual seria a resposta desse homem em relação às palavras de Spurgeon. Mas do púlpito ele disse: eu sei que hoje é domingo e geralmente todos os domingos o Dr. Spurgeon costuma levantar uma oferta especial para o seu orfanato. E ele disse: eu sugiro hoje à congregação que nós possamos levantar uma oferta de amor neste lugar. Todos ficaram boquiabertos. As pessoas que receberam a oferta tiveram que fazer 3 vezes, porque os pratos se encheram de oferta. O público ficou abençoado por essas palavras. No dia seguinte, Charles Spurgeon foi à casa de Parker. Ele bateu a porta e Parker abriu. E ele lhe disse: eu vim aqui para te dizer que você não me deu o que eu merecia. Sim, você me deu o que eu precisava. Essa é a graça de Deus. Não o que merecíamos, porque realmente como homens nós merecíamos a condenação. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus demonstrou graça. E é por causa da sua graça que realmente nós fomos atraídos por Ele. Sim, meus amados irmãos, por causa da maravilhosa graça de Deus, o ladrão na cruz encontrou salvação. Por causa da maravilhosa graça de Deus, Zaqueu, cobrador de impostos, tornou-se nova criatura. Por causa da graça de Deus, os 10 leprosos foram curados. Por causa da maravilhosa graça de Deus, você e eu temos a oportunidade de ter um novo relacionamento com Deus. Sim, isso é graça. Por isso Paulo escreve no livro de Efésios capítulo 2 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E Paulo escreve a Tito na sua carta, no capítulo 2, versículo 11, Tito 2:11, essas palavras: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a toda a criatura. É a graça de Deus é que nos faz com que nós reconheçamos a nossa necessidade. E é por causa dessa graça, não é por causa do que nós somos ou o que nós fazemos. A palavra de Deus, Paulo continua dizendo, não vem de obras, não vem pelo que tu fazes, para que ninguém se glorie. Porque a graça realmente é dado de graça, se eu posso dizer essas palavras, porque o preço já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele foi morto pelas nossas transgressões, ele foi moído realmente por causa das nossas transgressões. A palavra de Deus nos diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sim, a graça nos tem abraçado. A graça está disponível a todos nós, a todo ser humano. Conta-se que um pastor foi visitar um lugar onde havia leprosos. Ele entrou naquele lugar
E ele estava falando com as pessoas que trabalhavam ali. Num canto havia um leproso. Ele chegou para falar com ele e ele o abraçou. Quando esse leproso recebeu o abraço, ele começou a chorar. E ele não conseguia parar de chorar. A palavra, aliás, essa história nos diz que nesse momento o homem chega e pergunta: por que está chorando? Ele disse: eu estou neste lugar por muitos anos e todo esse tempo nunca ninguém me abraçou. Sim, meus amados irmãos, Deus nos quer abraçar. Por causa do pecado que nos afasta de Deus, o seu Filho Jesus Cristo vem. Ele morre por nós. E pelo seu sangue Ele nos purifica, Ele nos cobre, Ele nos limpa. E agora nós recebemos o abraço de Deus. Eu quero te dizer, meu amado amigo, a graça de Deus se ha manifestado. E a palavra de Deus nos diz que em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aparece na porta do nosso coração e Ele bate. E nós ouvimos esse texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Com ele cearei. Ele vem porque ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer nos alcançar porque a sua graça se ha manifestado, trazendo salvação a ti e a mim. Graça, favor e merecido de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele, por causa do seu infinito amor, Ele vem e Ele nos oferece a salvação. A pergunta, meu amado amigo lá em casa, hoje, não gostarias de aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? Não gostarias de realmente tomar uma decisão de agora em diante andar na sua presença e viver para Ele? Sim, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação para ti nesta manhã. E eu gostaria de te convidar, no lugar que estás, a dobrar os teus joelhos e dizer: ó Jesus, eu quero receber um abraço teu. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que nada que eu tenha feito merece que eu seja salvo. Mas tu me tens oferecido esse presente, essa dádiva, a dádiva da graça. E eu quero agarrar a ela. Eu quero andar no teu caminho. Eu quero ter uma nova vida por causa do que Jesus Cristo fez por mim. Sim, é de graça. Custou a vida do Salvador do mundo. Mas é para ti hoje. Tu podes, pela graça, ser salvo. Que Deus te abençoe. Busca o altar na tua casa ou no lugar que estiveres. No lugar que estiveres, ajoelha e diga: ó Deus, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. A graça de Deus te tem alcançado nesta manhã. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de dizer aos nossos amados que nós vamos começar essa próxima semana estudo bíblico. Nós teremos o irmão Steve Dotton falando para os irmãos da congregação em inglês. Eu estarei falando para os irmãos da nossa congregação em português. Deixem-me, por favor, me chamem. Nós vamos ter o contato no Zoom e poderão então chamar e nós poderemos realmente ter esse tempo de aprendizagem da palavra do Senhor. Mas nós estaremos dando mais informações. Vejam as informações na nossa página no Facebook. Mas mais do que tudo isso, estejam em casa, não saiam. Saiam em casa, somente em casa de força maior. E procurem sempre, sempre continuar orando para que realmente Deus possa ter misericórdia de nós. Ele tem misericórdia de nós, mas para que esse tempo de tristeza, de dor possa passar. Que Deus esteja conosco. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Amém.